Olá pessoal, muito bom dia. Hoje daremos início à nossa segunda aula, que trata de mais um processo daquele modelo referencial de sistemas produtivos. No caso de hoje, a gente vai falar sobre o modelo, sobre o processo de produção. Deixa eu só conseguir mudar o slide aqui. Então, essa é a nossa segunda aula e nós vamos falar sobre, dentro do diagrama, do modelo de produção. Esse modelo, esse processo, ele abarca 10 questões chaves, né? Eu acho que é o processo que mais tem questões aí. Então, a gente trata das principais abordagens existentes para a gestão da produção. Nós podemos gerir a produção de diferentes formas e existem, na teoria, três formas que são bem distintas umas entre as outras. A gente aborda a segunda questão, um aspecto sobre os principais elementos para se controlar um fluxo produtivo. Depois, as atividades chaves desempenhadas por um gestor da produção, isso é interessante a gente saber. Depois, como providenciar um adequado abastecimento das estações de trabalho, linhas de produção, esse é um elemento crítico, né? Como disponibilizar uma matéria-prima para uma linha de produção que consome os recursos, como são definidas e gerenciadas as ordens de produção, o que é MRP, né, uma sigla para Material Requirement Planning, e como foi a sua evolução para MRP2, que passou a ser Manufacturing Resource Planning, o que significa um sistema integrado de gestão, que são os sistemas que gerenciam a empresa como um todo, o que é um gargalo de produção, né? Esse é um tema muito associado à teoria das restrições. Quais são os principais elementos e técnicas dos sistemas Toyota de produção, que é um sistema que busca operar sem desperdícios, um sistema muito eficiente, os sistemas dos japoneses, né? Surgiu na fábrica de automóveis Toyota. E quais os elementos para a definição de um adequado layout de produção. Vamos tentar passar rapidamente por cada uma dessas questões. A ideia é que a gente não entre em profundidade em uma delas, em nenhuma delas, né? Mas apenas tenha uma visão geral, né? Vamos lá então. A primeira questão, né, das abordagens para a gestão da produção, a gente tem basicamente três. O MRP e MRP2, que trabalha numa lógica de previsão de vendas e desdobramento dos componentes dos produtos com os seus respectivos tempos para gerar planos de produção, né? Isso é feito, né, a partir de softwares, né, que contém lá alguns elementos que geram as ordens de produção para que as ordens iniciem e sejam completadas em determinado período de tempo. Nós temos a Lean Production, né, a produção enxuta, o Just in Time. Aqui, na verdade, é o sistema Toyota de produção, né, que visa, a partir de uma série de técnicas, eliminar os desperdícios que ocorrem nos sistemas de produção. Nós temos também a teoria das restrições, que foi desenvolvida por um físico, né, que escreveu um livro que é muito famoso na área de produção, que é um livro chamado A Meta, que é um livro que ele é romanceado, até um livro de administração da produção romanceado, mas é um livro muito interessante, né, a forma como ele passa os conceitos, e essa é uma abordagem muito interessante também, que se baseia nos recursos gargalos para se fazer a programação, o planejamento da produção. Vamos para a questão 2, como controlar o fluxo produtivo. O fluxo produtivo é o que ocorre, né, entre a transformação da matéria-prima e produtos finais, passando por todo o maquinário e equipamentos, né? É interessante que a gente tenha um sistema integrado, que a gente não tenha interrupção. Essa interrupção ela gera falta de qualidade, gera desperdício, e para isso a gente tem que ter um controle bem rigoroso das ordens de produção e das ordens de compra, para não deixar faltar material, seja na fábrica, seja na linha de produção. E existem alguns métodos de controle de operações de, de chão de fábrica, né? Esses métodos de controle servem justamente para que haja um controle sobre o fluxo produtivo, para que não haja interrupção.
A terceira questão, quais são as atividades chaves desempenhadas por um gestor de produção? Então, a gente poderia até dizer aí, né, uma lista grande aí, né, mas na verdade a gente fala em planejar materiais, programar as ordens de produção e dos recursos, planejar os níveis de estoques, matéria-prima, semi-acabados e produtos finais, gerenciar a qualidade dos produtos e processos, fornecer informações precisas e gerar ordens de compras e produção, realizar a manutenção dos equipamentos, gerenciar as relações com o meio ambiente, eliminar desperdício e promover a melhoria contínua, e liderar e motivar o pessoal do chão de fábrica. Então, para vocês perceberem aí que um gestor de produção tem uma série de atribuições, né? Ele toma conta realmente de uma série de coisas e ele precisa de métodos, instrumentos, de elementos que deem a ele condições de desempenhar as atividades que ele necessita. É claro que geralmente há toda uma equipe, um trabalho de equipe, uma área para se gerenciar a produção de uma fábrica que tenha um porte médio, um porte maior, né? E numa pequena empresa, geralmente o pequeno empresário que toma conta de todos esses elementos aí. A quarta, como providenciar um adequado abastecimento das estações de trabalho, linha de produção. Então, essa é uma pergunta que eu coloquei aí, porque essa é uma variável crítica, né, o abastecimento das estações de trabalho. É importante que a gente tenha dentro de uma fábrica uma organização da logística interna. Tem mais um tópico ainda que é só sobre o layout, né, que é a movimentação interna dos itens. Projeto dos métodos e recursos de abastecimento. Então, existe uma série de formas de reabastecer uma linha de produção, né? Uma série de elementos que se baseiam até na classificação dos itens apresentados na aula anterior, né? Existe uma série de políticas que a gente pode estabelecer para que a gente tenha um correto abastecimento. Dispositivos, veículos internos, empilhadeiras, né? Como como calcular, por exemplo, a quantidade de empilhadeiras em um centro de distribuição, como um centro de distribuição do Pão de Açúcar, por exemplo, né? Como fazer isso, né? Prover a capacidade de resposta às demandas do chão de fábrica. Então, a gente tem ali uma série de itens sendo fabricados e a gente precisa abastecer realmente as estações de trabalho para que aqueles itens possam ser fabricados sem atraso e com a demanda atendida. Como são definidas e gerenciadas ordens de produção? Então, um dos elementos que distinguem as abordagens de produção diz respeito a essa questão das ordens, né? Para vocês terem uma ideia, em uma fábrica, por exemplo, nada acontece sem que haja uma ordem, um disparo para que aquilo ocorra, né? Nenhuma máquina é ligada pela vontade do operador, ele tem que ter um comando, e esse comando é feito a partir das ordens, né? Então, no âmbito da abordagem do MRP, as ordens são geradas, planejadas, nós temos as ordens firmes, que são aquelas ordens que têm que acontecer naquele período, e nós temos apontamentos que significam os controles da produção. Então, ele trabalha mais ou menos com esses tipos de ordem. No âmbito da produção enxuta, o Kanban é um método-chave. O Kanban, que é um sistema de controle que a gente diz que puxa a produção. É um cartão que vai verificando o consumo de determinada estação de trabalho e emite uma ordem para o processo anterior para ele produzir e reabastecer uma quantidade específica. Então, esse é um método que liga os processos de produção dessa forma. E no âmbito da TOC, TOC é a sigla em inglês para a teoria das restrições, o gargalo é o elemento crítico que determina o ritmo de fabricação. E aí nós temos uma abordagem chamada de TPC, que é tambor, pulmão e corda, que amarra todos os outros processos produtivos e gerencia também uma quantidade de estoques, segundo o ritmo do recurso gargalo. É uma coisa bem interessante, né? Eu vou procurar até o filme A Meta para poder disponibilizar para vocês, né? Existe um filme sobre o livro que foi escrito.
O que MRP, qual foi a sua evolução para o MRP2? Eu acabei comentando na questão anterior, né? O MRP surgiu primeiro devido à capacidade de recursos computacionais existentes na época, e essa capacidade evoluiu e gerou-se então o MRP2, e foi justamente a incorporação da variável capacidade dos recursos. A gente fala que o MRP é um software de capacidade infinita, não considerava essa variável, e o MRP2 tratava essa capacidade dos recursos, então gerava planos mais factíveis. E isso ocorreu a partir da incorporação de dois módulos, que são o RCCP e CRP. Um é planejamento da capacidade grosseira de produção e o outro planejamento dos requerimentos de capacidade. É uma forma de verificar se aquele plano é viável diante dos recursos Fabris existentes, né? Depois a gente entra em maiores detalhes nesse tópico aqui também. O que significa um sistema integrado de gestão da produção? O que significa um sistema integrado de gestão ERP? ERP é a sigla para Enterprise Resource Planning. É um sistema integrado de gestão, então empresas como SAP, TOTUS, BAN, né, Microsiga, são softwares que gerenciam a empresa como um todo a partir da produção, né, possível da entrada em sistemas contábeis, em notas fiscais, em dados de venda. Então, na verdade, é você ter um sistema que controla aí um conjunto muito grande de processos da empresa, né? Hoje a gente fala não mais em ERP, mas até sistemas que se estenderam e dão conta hoje da cadeia de suprimentos toda, da cadeia de produção de um conjunto de fábricas. O que é um gargalo de produção? Então, um gargalo de produção é um recurso crítico que limita a produção, e existem aí conceitos chaves no âmbito da teoria das restrições, que é um tempo ganho no gargalo, que é um tempo que se produz mais, porque ele é um recurso crítico que limita a produção. Um tempo perdido no gargalo é um tempo que gera uma perda na produção, porque não se produziu, né? Então, a gente perdeu o tempo daquela produção e realmente não tem como fazer nada. E um recurso não gargalo, é um recurso que a gente, se ganhar algum tempo, a gente acaba gerando estoque porque para no gargalo, né? Então, existem alguns conceitos aí de recurso gargalo, recurso não gargalo, que são bem interessantes em termos de gerenciar a produção. Agora, a nona questão: quais são os principais elementos críticos do sistema Toyota de produção? Então, a gente tem a redução do tempo de setup, que é a troca dos elementos de um equipamento para se produzir um outro produto, né? Está produzindo o produto X, vai produzir o produto Y. Quanto tempo o equipamento demora para ser preparado para se fazer aquele item? Células de manufatura, né? Então, a gente tem um layout, né, bem interessante nas células de manufatura que visa estabelecer uma velocidade maior de produção sem estoques entre as máquinas. O Kanban, que é um sistema de controle que eu já expliquei anteriormente. O POCAIO, que é um mecanismo anti-falhas, né? Então, percebam, por exemplo, nós temos o Gillette, né? O Gillette ele não entra no cabo se ele não estiver na posição adequada. Então, isso é um mecanismo muito interessante em sistemas produtivos, porque ele acaba evitando uma série de erros. O mapeamento do fluxo de valor é uma técnica de modelagem que tem uma série de informações para se melhorar um chão de fábrica. Ele possui questões para a gente ir de uma situação atual, de uma fotografia, para uma situação futura, com as técnicas da produção enxuta implementada. E o Design for Manufacturing, que é você projetar pensando na fabricação do item. Então, reduzir o número de elementos fixadores, pensar num projeto que facilite a operação, a produção, né? Então, isso também acontece muito, né? E é uma vantagem, vem do sistema de Toyota de produção. Agora, a questão 10, né? O tempo já está acabando. Quais os elementos para a definição de um adequado layout de produção? Layout é a disposição das máquinas, então a gente tem a posição das máquinas,
A gente precisa saber a movimentação dos itens, o levantamento dimensional das movimentações, e a gente faz isso pelos diagramas de espaguete, geralmente, que é uma técnica. Pessoal, o tempo acabou praticamente. Eu agradeço por mais